Sabe esse barulho mental que a gente vive o dia todo com ele? Existe uma técnica para reduzir este barulho. E sim, eu estou falando do Mindfulness. E basicamente o Mindfulness nos ajuda a deixar de gastar energia com essas historinhas que a nossa mente cria e aí sim a gente ter energia para focar no que realmente importa. Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou Natália Vieira, sou pós-graduanda em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness e criei esse canal para compartilhar informações que irão te ajudar no seu processo de autoconhecimento e transformação pessoal. Eu quero começar esse vídeo contando para vocês uma história que aconteceu comigo ontem e que basicamente vai exemplificar aqui na prática como o Mindfulness nos ajuda. Ontem eu estava assistindo uma aula da minha pós-graduação e que este era o tema. E aí, a professora ela pediu para a gente definir uma intenção, que é um dos elementos chaves do Mindfulness. E aí, como eu tinha feito essa aula, eu tinha definido algo. Depois dessa aula, fui tomar banho, eu ia ter um compromisso depois e, obviamente, no banho, quem estava lá me acompanhando? A minha mente com todas as suas historinhas. E aí, eu estava lá totalmente envolvida numa historinha mental que basicamente só servia para alimentar o meu ego ou um sentimento de vítima. Todas essas programações mentais de padrões que a gente alimentou por muito e muito tempo estavam lá, criando essa historinha. E aí, chegou um momento em que eu recobrei a presença para o momento presente. Porque a gente fica tão envolvido pela mente que a gente só vai sendo levado e aí sentindo as emoções daquela história e acaba perdendo ali a presença totalmente. Mas aí neste momento eu recobrei a presença. E aí isso é outra coisa que eu aprendi com Mindfulness também, que a gente deve ficar feliz sempre que a gente volta pro presente, sem importar com tudo que a gente estava pensando. Então eu fiquei muito feliz. Voltei para a presença. E assim que eu voltei para a presença eu me perguntei, essa historinha mental que eu criei aqui na minha mente, tá me levando para mais próximo da intenção que eu tinha acabado de definir? Ou não, estava me afastando? E obviamente, estava me afastando do meu objetivo, da intenção que eu tinha definido ali. E então, eu com bondade e generosidade, que é o outro elemento chave, entendi que aquilo era uma programação anterior e que a única coisa que eu precisava fazer era agir com bondade e escolher ter novos pensamentos. Isso foi uma atividade prática do Mindfulness no meu dia a dia. E agora eu vou compartilhar essa prática com vocês, porque eu tenho certeza que se vocês implantarem essa atividade no dia a dia de vocês, essa prática, porque não é uma atividade, é algo que a gente tem que fazer constantemente. Vocês vão conseguir deixar de gastar energia com aqueles vícios emocionais que a gente tem e conseguir aí sim ter energia para focar no que realmente importa. Então vamos entender o Mindfulness e vamos estruturar o passo a passo para vocês aplicarem aí? O que é o Mindfulness? Ele também é conhecido como a técnica de atenção plena, que basicamente é o foco estar sempre voltado para o momento presente, com consciência deste momento, do agora, sem ficar em ruminações de experiências e lembranças do passado e sem ficar lá com as preocupações, medos e incertezas do futuro, focando somente no agora. E para a gente praticar isso no nosso dia a dia, a gente tem 3 elementos chaves que nos ajudam a implementar essa prática no nosso dia a dia. E esses 3 elementos chaves são: o primeiro, intenção. É importante a gente definir uma intenção. E aqui eu me lembro muito bem daquela frase que a gente vê no livro ou nos filmes de Alice no País das Maravilhas, em que, se não me engano, é o gato que diz: para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, ter uma intenção é muito importante, até para a gente fixar a nossa presença. Então, essa intenção pode ser uma coisa simples. Eu posso definir que a minha intenção é ser mais feliz hoje. Ou, a minha intenção é, eu quero ter um dia com mais paz. Ou eu posso definir uma intenção um pouco mais a longo prazo e definir, eu quero que a minha intenção seja ser uma profissional melhor nessa área.
a gente precisa ter um caminho para seguir. Ou eu posso também escolher desenvolver algum valor. Então, a minha intenção é ser uma pessoa mais amorosa. E isso vai nos ajudar muito. Então, defina uma intenção, que pode ser uma intenção para o dia ou pode ser uma intenção mais a longo prazo. E aí a gente vai para o segundo elemento-chave do Mindfulness, que é a atenção. A atenção é algo que a gente sempre vai precisar voltar para ela. E tem até estudos de Harvard que diz que a nossa mente ela vagueia em média 47% do tempo. Ou seja, é normal ter pensamentos, é normal sair do momento presente, mas toda vez que a gente voltar para o momento presente tem que ser um motivo de comemoração. E não de julgamento. Nossa, já estava lá minha mente pensando de novo, criando uma historinha. Não. A gente tem que aqui estabelecer um momento de comemoração. Ah, que bom, voltei para o momento presente. E sempre que a gente voltar para o momento presente, a gente vai se perguntar o quê? Se aquilo que a gente estava pensando, se as nossas ações estão nos levando para mais próximo daquela intenção que a gente definiu. Então, por isso é tão importante ter a nossa intenção definida. E aí, se eu definir que eu quero ser mais feliz hoje, e eu conseguir voltar minha atenção para o momento presente, eu vou pensar, isso que eu estava pensando me ajuda a ser mais feliz hoje? Não? Então, vou mudar o pensamento. Ou, o que eu estou fazendo neste momento me ajuda a ser mais feliz hoje? Ou não? E assim a gente vai ajustando. É lógico que a gente tem as nossas atividades no dia a dia, mas o simples fato de voltar a atenção e pensar sempre se isso está nos ajudando a chegar na nossa intenção, irá nos ajudar muito, principalmente com os pensamentos ruminativos do que já aconteceu. E agora, a gente chegou no terceiro elemento-chave do Mindfulness, que é a atitude. E a nossa atitude tem que ser sempre de bondade e generosidade, sem julgamentos. Então, eu estava lá com a minha mente vagueando pelo passado, pelo futuro, voltei para o presente, eu não posso agir com julgamento. Eu preciso ter uma atitude de bondade e de generosidade. E aqui é muito importante entender que o nosso cérebro, ele reage da mesma forma quando a gente ouve uma crítica externa e quando a gente se julga. Então, se eu me julgo, eu acabo ativando a minha amígdala, que é responsável pela regulação emocional. Ela entende aquilo como um risco e ativa o meu modo sobrevivência, que é basicamente aquele modo onde a gente tem a liberação de cortisol, que é basicamente o hormônio do estresse, onde a gente fica naquele modo reativo e defensivo. E isso é como se a gente tivesse com as nossas outras áreas do cérebro que são de aprendizado desligadas, porque a gente precisa de tanta energia para esse modo sobrevivência que a gente acaba desligando essa nossa atividade de aprendizado porque a gente está no modo de sobrevivência. Então a gente precisa ali estar pronto para lutar ou fugir. E isso é o que causa o estresse excessivo. Então a gente precisa fugir desse modo reativo e defensivo. Em contrapartida, quando a gente age com uma atitude de bondade, de generosidade conosco, a gente já ativa a nossa área de aprendizado e a gente tem a liberação de dopamina, o que nos incentiva a buscar cada vez mais esse comportamento. E é isso que permite que a gente entenda que o julgamento, ele não nos ajuda. Então, todos nós temos características que a gente não acha tão bonita em nós e que a gente quer sim mudar. Só que agir com julgamento não adianta nada. Então, a gente precisa agir com bondade, com generosidade, porque aí a gente ativa a nossa área do cérebro responsável pelo aprendizado e aí sim a gente consegue se transformar. Bom, então a minha sugestão é que vocês implementem isso no dia a dia de vocês e vocês vão ver na prática como vocês vão conseguir ter mais energia para focar no que realmente importa, porque vocês vão deixar de gastar toda essa energia que a gente costuma gastar com os nossos vícios emocionais. Vamos fazer uma síntese aqui para que vocês possam aplicar aí.
Então, primeiro passo, definam uma intenção, sejam claros na intenção de vocês e sempre se lembrem dela. Segundo passo, atenção, sempre tentar voltar a atenção para o momento presente. Terceiro passo, a atitude de bondade, de generosidade. Então, toda vez que vocês voltarem para o momento presente, não se julguem, ajam com bondade e com generosidade, porque é só aí que uma transformação verdadeira pode acontecer. Me contem aqui se gostaram desse vídeo, eu espero de verdade que ajude vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.